Olá pessoal, estamos de volta aqui com um probleminha. Eu vou até pegar um gancho num problema que foi postado lá no grupo do mestre Luiz Fernando, que tem um excelente canal, é um mestre que tem uma didática fantástica e eu admiro muito, tá? Então eu vou aproveitar o gancho de uma questão que ele colocou, porque eu acho que é uma questão rica de detalhes. Ele fala o seguinte: sobre um plano existem alguns pontos distribuídos de tal forma que nunca estejam alinhados 3 a 3. Tá? Se com esses pontos conseguimos determinar 36 segmentos de reta, qual será o número de pontos existentes? Bom, esse problema, na verdade, ele é constituído de duas etapas. A primeira etapa vai ser a escolha do primeiro ponto. Então vamos dizer aqui, escolha do primeiro ponto. Por quê? Para formar um segmento de reta, eu preciso ter exatamente 2 pontos. Então eu fiz a primeira escolha, pode ser feita e logo em seguida eu vou precisar fazer de uma segunda etapa, eu vou fazer uma segunda escolha. Ou seja, a escolha do segundo ponto. Muito bem. Ora, vejamos o seguinte. Na hora da escolha do primeiro ponto, se você tem um certo número de pontos, que eu vou chamar de N, você vai ter N possibilidades de escolha. N possibilidades de escolha do primeiro ponto. Feita a escolha desse primeiro ponto, na hora que eu for para o segundo ponto, eu vou ter N menos uma possibilidade. Muito bem. Logo, pelo princípio multiplicativo, nós teríamos N que multiplica N menos 1. Acontece que aí eu devo perceber o detalhe desse problema. Imagine que aqui eu escolhi o ponto A e aqui eu tenho escolhido o ponto B. Ora, nessa primeira possibilidade eu escolhi o ponto A, aqui eu escolhi o ponto B. Na hora de contar, eu vou contar o segmento AB e vou contar o segmento BA. Então, cada segmento vai ser contado 2 vezes. Então, percebeu? Eu aqui, escolhi o segmento, digamos, A, o ponto A. E aqui escolhi o segmento, o ponto B. Logo, formei o segmento AB. Mas vai ter uma hora, que eu vou pegar o ponto B. E aí eu vou contar o segmento BA, que é o mesmo segmento que AB. Então isso está contado duplamente. Logo eu vou ter que compensar dividido por 2. Então, dividido por 2, isso vai dar 36 segmentos. Ora, daqui eu vou cair nessa equação, aplicando a distributividade, n ao quadrado menos n é igual a 72. Então, n ao quadrado menos n menos 72
igual a zero. A gente pode fatorar isso, né? Podemos fatorar isso. E aí, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter duas possibilidades ali, duas raízes. Ou resolve a equação do segundo grau, né? N menos 9 e N mais 8. Tá? Igual a zero. Logo, uma opção vai ser 9, uma raiz vai ser 9 e a outra vai ser menos 8. É claro que eu não posso ter uma quantidade de pontos negativas. Então a resposta certa seria 9. Né? 9 seria a resposta correta. Bom, mas como eu falei, escolhi esse problema porque eu acho que esse problema ele é rico, né? Ele é bastante rico. Ele é rico porque a gente pode pensar esse problema numa outra esfera, né? Sob uma outra ótica. Tá? Por exemplo, existem números que são chamados números triangulares. O 3, o 6, o 10, né? O 15, o 21. Que na verdade isso é uma sequência conhecida como uma PA de segunda ordem. Por que uma PA de segunda ordem? Porque não é uma progressão aritmética. Tá? Porque a progressão aritmética, quando eu passo de um termo para o outro, eu somo uma mesma quantidade sempre, que é a razão. Aqui, na verdade, o que acontece é que não são os números conhecidos como triangulares. Triangulares porque eles podem ser dispostos em forma de um triângulo. Tá? Não são eles que estão em PA. Quem está em PA é a diferença deles. Ó. Daqui para cá a diferença é 2, daqui para cá a diferença é 3, daqui para cá a diferença é 4, daqui para cá a diferença é 5, diferença 6. Então é uma PA de segunda ordem, são os números triangulares. Então eu poderia pensar esse problema assim, ó. O 1 é o próprio 1, né? O 3, ele é a soma do 1 com o 2. Porque eu somei duas unidades para chegar aqui. O 6, ele vai ser a soma do 3 com 3 unidades. O 10 vai ser o anterior, que é o 6, mais 4 unidades. O 15 vai ser o 10 mais 5 unidades. O 21 é o 15 mais 6 unidades. Até um certo número n, né? Até a gente obter um número n. Tá certo? Então, observe o seguinte, se você for olhar aqui, ó, você vai cancelar esse cara com esse, se for somar tudo, né? Eu vou cancelar esse cara com esse cara vai ser cancelado com esse cara vai ser cancelado com esse vai ser cancelado com esse, todos serão cancelados, com exceção desse n, que é o enésimo número triangular. Esse enésimo número triangular, ele vai ser essa soma aqui, ó. 1 mais 2
mais 3, mais 4, mais 6. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Nesse termo aqui, a n, eu vou ter o nésimo termo triangular. Mas isso é a soma dos termos de uma PA, né? E a gente sabe que a soma dos termos de uma PA é o primeiro mais o último vezes o número deles sobre 2. Então, aí está a fórmula dos termos triangulares. Se você quer o primeiro, faça n igual a 1. Você vai ter 1. Se você quer o segundo, faça n igual a 2. Você vai ter 3. Se você quer o terceiro, faça n igual a 3. Você vai ter 6. E assim por diante. Você vai dizer, pô, Mário, mas qual é a ligação entre pontos e números triangulares? Seria o seguinte, ó. Repara, se você tem um ponto só, um ponto, você tem 0 segmentos. Se você tem 2 pontos, um ponto, 0 segmentos. 2 pontos vão te dar 1 segmento. 3 pontos já vão te dar quantos segmentos? 3 pontos. 1, 2, 3. 3 segmentos. 4 pontos já vão te dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos. Então aqui, ó, repara, aparece o quê? Aparece exatamente os números triangulares. Então esse problema poderia ser enxergado dessa forma. Quem é o número triangular? 36. É o 1 mais n vezes n sobre 2 igual a 36. E aí nós vamos chegar aqui, ó, no n2 mais n menos 72 igual a 0. Logo você vai ter n mais 9 e vai ter n menos 8. Aí, isso quer dizer que um valor de n vai ser menos 9 e o outro valor de n vai ser quem? 8. Mas, pô, Mário, mas então você está errado, né? Porque na solução anterior você encontrou 9, são 9 pontos. Como é que você está dizendo que é 8 aqui? Não, eu não estou dizendo que é 8. Veja bem. Eu estou dizendo é o seguinte. 1, 3, 6, 10, 15, 21. O próximo seria 28, sobrou 7. O próximo seria 36, que somou o quê? 8. Então, na verdade, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo número triangular. É o 8º número triangular. Certo? Quer dizer, esse 36 é o 8º número triangular. Lá no exercício anterior, no exemplo anterior, o que eu fiz? Eu fiz a primeira escolha. Qual foi a primeira escolha? Você tem n escolhas, n pontos. Na segunda escolha, você tem n menos 1.
Certo? Então, n que multiplica n menos 1 sobre 2 vai ter que ser igual a 36. Certo? Daí, ó, n2 menos n menos 72 igual a 0. Então, nós vamos ter n menos 9 e vamos ter n mais 8 igual a 0. Tá? Logo, o número de pontos vai ser 9 ou menos 8. Como eu não posso ter menos 8 pontos, a resposta seria 9. Então por que aqui está dando 8? Não está dando 8. Repara, aqui a contagem seria 0, 0, o primeiro número triangular, 1, o segundo número triangular, 3, o terceiro triangular, 6, aliás, o quarto, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. O nono número triangular é o 36. Certo? Aí você vai dizer, pô, Mário, mas como é que você achou esse zero aqui, ó? Por aqui? Simples, quando n é igual a zero. Tá? A sequência dos triangulares começaria em quem? Em zero. Então, 0, 1, 3, 6, 10, 15, 20, 28, 36. Entendeu? Então, eu estou fazendo uma analogia entre os dois problemas. Tá? No primeiro problema, o que ele quer? No primeiro problema, ele quer saber quantos números, quantos pontos existem no plano de forma a formar 36 segmentos. 9. Tá? São 9. Trazendo para a questão dos triangulares, isso seria equivalente a perguntar o seguinte, né? Qual é o número triangular 36? O número triangular 36 é o nono. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Então não existe coerência das respostas. O que existe é uma correspondência entre um problema e outro. Tá? Aqui, por exemplo, quando você pega o 0, você não tem segmento nenhum. Se você pegar o segmento 1, um ponto só, você não tem segmento também. Se você tem que pegar 2, você vai ter um segmento. 3, você vai ter 3. 4, você vai ter 6. E aí aqui aparece a sequência dos triangulares. Tá bom? Gente, eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Mas o problema pode ser resolvido através do princípio fundamental da contagem.